vocês! Hoje, legislação na educação, lei de diretrizes e bases. Pessoal, a maioria de vocês, quando costuma estudar essa parte da LDB e vai se aprimorando. Tá errado? Quando nós estudamos a legislação da educação, a primeira coisa que nós temos que focar é na Constituição Federal. Pois é, todas as regras, todas as instruções, todas as diretrizes que nós temos na área da educação, elas só existem porque houve uma previsão anterior na Constituição Federal. Antes da LDB, nossa lei de 1996, nós tínhamos uma lei da época da ditadura militar de 1961, veja só. Essa lei ficou vigente até após a Constituição de 88, porque ao invés de rapidamente ser feita uma legislação, fizeram só em 1996. Então nós tivemos um limbo aí de 8 anos, por acaso é porque eu estava na escola, em que muitas coisas ficaram confusas, até que finalmente veio a LDB e ela veio para regulamentar o que diz a Constituição. A LDB não apareceu porque o legislador achou legal, ela apareceu porque a Constituição Federal, lá em 1988, determinou que deveria existir uma legislação que regulamentasse as normas na educação. Então, se hoje nós temos ensino médio, ensino fundamental, se hoje nós temos a pré-escola, a educação infantil, tudo isso setorizado, foi porque a Constituição, lá em 1988, determinou que deveria ter uma lei e regramentos sobre isso. Aí já aviso, muitas vezes as pessoas olham assim, pera, mas esse documento não é uma lei. É que a própria legislação, a própria LDB, ela determina que muitas coisas sejam estabelecidas por meio de conselhos, por meio de diretrizes, por atos do Poder Executivo. Por isso que nem tudo está escrito numa lei, está escrito em atos derivados do Poder Executivo, mas com autorização da lei. Tudo isso com base na Constituição Federal de 1988. Muito bem, é a Constituição que diz, por exemplo, que a educação é um direito gratuito. Vou contar um segredo. Para a saúde, isso não está expresso na Constituição, mas a educação está, entre tantas e outras diretrizes. Então, essa é a primeira regra que vocês têm que lembrar. As normas de educação, as normas gerais de educação, elas sempre virão do ente federal, lei federal, governo federal. Essas normas gerais não podem ser feitas pelos municípios nem pelos estados. Então, nós utilizamos uma palavra, brilha nessa palavra, que sempre cai nas avaliações. A União, ela legisla privativamente, não é subsidiariamente, complementarmente, unicamente. Por que também não é unicamente? Já vou falar. Então, você lembra, a União privativamente legisla e traz as normas gerais. Aí os estados e municípios, eles também podem legislar naquilo que não sejam normas gerais. Então, se você tem uma regra, por exemplo, sobre o calendário acadêmico, são 200 dias letivos. Mas que dias durante o ano que tem 365 dias? Esse calendário poderá ser estabelecido por cada município, nas escolas municipais, cada estado, nas escolas estaduais. São normas que subsidiariamente podem ser estabelecidas por cada ente da federação. As normas gerais da União, normas então de forma suplementar dos estados e dos municípios. Então, já temos aí uma regra de hierarquia normativa. A segunda regra que nós temos que passar agora é justamente referente às competências. O que seriam as competências? Qual é a responsabilidade de cada ente? Nós temos 3 entes prioritários, tá? União, quando a gente fala de União, é União, Estado, Governo Federal, é o termo lá de cima. Aí nós temos os estados membros, porque às vezes a gente fala poder público, o termo Estado em âmbito geral, mas Estado membros, 26 estados mais Distrito Federal. E os municípios, hoje 5.570 municípios para o ano de 2020.
Dentro dessa estrutura, eu tenho, para cada município, eu tenho um sistema de ensino. Todo município tem o seu sistema de ensino. Olha o termo, sistema. Todo o estado e o governo federal. Por quê? Porque a LDB determinou isso para que haja uma organização. Todos os municípios do Brasil precisam ter a sua Secretaria de Educação. Ela pode estar atrelada a outras secretarias, mas ela tem que existir juntamente com fundos para receber dinheiro do governo estadual e do governo municipal. Esses sistemas de ensino, olha que interessante, vamos partir do municipal. Eles não são formados somente pelas escolas públicas, olha que interessante. Os sistemas de ensino, eles são formados também pelas escolas particulares, elas precisam ser incluídas nisso. Por quê? Porque o sistema, para funcionar o sistema de educação, eu sou uma escola privada, eu quero abrir uma escola privada. Eu posso simplesmente ir lá abrir? Eu posso, mas eu preciso de autorização do poder público. Cuidado, essa autorização não é de cunho meritório, eu não vou lá verificar o que você vai ensinar, enfim. Se eu vou abrir uma escola, eu também estou sujeita à fiscalização, hoje em dia, principalmente com a Base Nacional Curricular Comum, mas eu vou pedir uma autorização, uma taxa de licença e localização que eu vou pagar, uma taxa para vigilância sanitária, o bombeiro, e essa é a estrutura que o município vai fiscalizar. E aí também eu faço parte, eu me enquadro a esse sistema de ensino municipal, mesmo sendo uma escola privada, e mais para o âmbito da organização. Aí tem uma palavrinha mágica que vocês têm que lembrar. Município tem ação redistributiva. E estados e o governo federal e a União têm função redistributiva. Olha a diferença, o município tem ação, estado e o governo federal tem função. A diferença de ação e função. Quando cai isso em concurso, a palavra redistributiva, ela está interligada a dinheiro, a tributo. Então, o governo federal, ele vai arrecadar os tributos e daí ele vai repartir. Por isso a gente fala essa expressão, vai fazer a redistribuição. Redistribuição do quê? De dinheiro, de recursos, para que a educação possa acontecer. Tudo dentro das competências, nós temos esses regramentos. O governo federal arrecada e ele vai repartir para que o município, com esse dinheiro, possa então fazer a sua ação. A função de arrecadar, de distribuir, e o município a ação redistributiva de vir fazer o gasto desse dinheiro para a educação. Então, aqui entra a terceira dica de hoje, a terceira parte importante, que diz respeito à questão do dinheiro. Sabemos que o ensino é gratuito, e aí já começa a pergunta, o que é gratuito? Nós temos uma divisão que muitas vezes passa despercebida, mas é importante que vocês lembrem. É a questão do que significa sistema escolar. Sistema escolar, ele é formado pela educação básica e pelo ensino superior, são níveis. Cuidado com essas palavrinhas, níveis, sistema, para vocês não confundirem. Quando eu falo de nível, eu tenho dois níveis. Eu tenho, então, a escola básica e o ensino superior. O que é gratuito no Brasil? A escola básica. De 0 a 17 anos é gratuito. O ensino superior não tem previsão de ser gratuito. O que tem previsão é esse ensino escolar, escola básica, ok? Se é gratuito, quem paga? Quem paga a conta? Toda a sociedade, a partir dos seus tributos. Então, a educação, ela é uma obrigação do Estado, isso cai às vezes em prova de concurso. Ela é uma obrigação do Estado, só do Estado? Não, Estado no sentido geral. Ela é obrigação do Estado, da sociedade e da família. Todos são responsáveis pela educação da criança e do adolescente. Lembrando aqui que no nosso Brasil é considerado criança até o dia que você tem 11 anos, 11 meses e 29 dias. Quando você faz 12 anos, você já é considerado um adolescente. E assim vai até os teus 17 anos, 11 meses e 29 dias. No dia que você faz 18 anos, você é considerado, então, um adulto. Quando nós vamos falar, então, sobre essa questão da divisão por faixa etária, o que é gratuito, nós temos que lembrar que de 0 a 17 anos é gratuito. Então, é a educação básica que todo mundo tem que ter. Acontece que não é só isso que é gratuito, porque é gratuito também o ensino de jovens e adultos.
é possível que haja também um ensino gratuito específico para as populações quilombolas, para os indígenas, para as pessoas com deficiência. Então, há projetos específicos, até os técnicos, que entram dentro desse grupo que fica de 0 a 17 anos, ok? Ah, mas eu estou no ensino de jovens e adultos. Também terá direitos. Por exemplo, alimentação, transporte, mesmo que você esteja no EJA, porque ele está incluído dentro dessa base da educação mínima que todos têm que ter e de forma gratuita. Cuidado, hein? Muita gente esquece isso na prova. A LDB disse que o educando ele tem que ter assistência de saúde também, comida, alimentação, transporte e material. É o saúde que o pessoal às vezes esquece. Está previsto na LDB. É claro que é uma grande ponte entre o que está na legislação e a vida real, mas nós precisamos compreender primeiramente o que está previsto dentro da legislação. Então, voltando à questão dos tributos, de onde vem o dinheiro? Quais são esses tributos? São tributos de natureza municipal, estadual e federal. E aqui eu já pego o gancho do Fundeb. Aí, pessoal, foi aprovado agora, recentemente, dia 28 de agosto, saiu a publicação, a Emenda Constitucional número 108 de 2020. Então, a Constituição é de 1988 e todo este período ela teve muitas modificações, tanto que estamos agora já nas 108, o número da última modificação. Essa modificação específica veio para a área da educação, tem uma série de regras contábeis de arrecadação tributária, mas em suma, o que vocês têm que saber? O antigo Fundeb ele era provisório, ele tinha uma data para acabar. O que ele é? Ele é um fundo em que, por emenda constitucional, foi determinado que de toda a arrecadação tributária se vinculasse 20% de certos tributos especificamente para o uso em educação. Isso em âmbito federal. Acontece que tinha prazo para acabar e agora não vai mais ser provisório, ele ficou definitivo. Isso significa que de 20% de um grande contingente de tributos, obrigatoriamente o governo federal vai ter que pegar esse dinheiro e dividir com estados e municípios para investimento específico em educação. Quais são as novidades? Esse fundo agora ele é um fundo de valorização e desenvolvimento dos profissionais da educação. Antigamente, esse dinheiro só poderia ser utilizado para pagar salário de professor. Agora isso foi modificado. Agora é possível que se pague também o vigia da escola, a merendeira, um monitor de auxílio para alguma criança com necessidades especiais. Então, ampliou a possibilidade e isso faz muita diferença no dia a dia da escola. Vocês sabem, quem trabalha na área, já trabalhou, sabe como esses profissionais também são importantes. Então, essa é a primeira grande novidade, que é a possibilidade de você incluir mais tipos de pessoas dentro do recebimento desse dinheiro. Não entra aposentados. Não é possível utilizar esse dinheiro para pagar os professores que já estão reformados, que já estão aposentados. Aí é outro dinheiro que o município, o estado precisa utilizar. Recebido esse dinheiro, o governo federal arrecadado esse dinheiro, ele vai dividir de forma escalonada para os municípios e estados de acordo com o número de alunos. A novidade é que agora todos os estados, os municípios, vai ser desenvolvido um cálculo que é o valor anual por aluno. Esse é um valor nacional. Então, os municípios mais ricos que já investem nesse valor, ok. Os municípios mais pobres que não conseguem, e nós temos muitos, 80% dos municípios no Brasil são pequenos, esses municípios eles não conseguem sozinhos chegar. Hoje, atualmente, está em torno de 3 mil e poucos reais o valor aluno. Então, esse valor ele vai ser somado com o dinheiro do governo federal. Então, eu tenho lá um dinheirinho só, eu só consigo pagar 100 reais por aluno. O governo federal vai complementar para que todo mundo no Brasil, todos os municípios gastem o mesmo valor com o seu aluno, para que não haja desigualdade de investimento. Essa é uma grande vantagem. Então, outra coisa, esse dinheiro ele vai ser escalonado. Então, em cada ano vai ser utilizado um tanto de valores até a gente chegar em um investimento padrão nacional, ok?
Então, sobre o Fundeb, é importante vocês terem essas informações. Sobre o Fundeb, era isso então que tínhamos a falar, mas essa parte do Fundeb não altera a obrigação que os municípios têm, e é deles a obrigação prioritária, com o ensino fundamental. 25% de toda a arrecadação dos impostos municipais, que são ISS, Imposto sobre Serviços, ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, quando você compra um imóvel, vende, paga lá uma alíquota, e também o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, toda a arrecadação do município, ele vai pegar 25% desse valor e ele vai lá investir em educação. Isso é muito importante porque não desvincula esse dinheiro desse outro que virá do governo federal para ajudar a pagar os professores, a organizar as escolas. E o legal é que tem porcentagens estabelecidas do Fundeb para a reparação das escolas, para arrumar as escolas. Então, pessoal, lembrem dessas regras aí de financiamento. Partindo aí para o próximo tópico que nós temos, quarto tópico, é a parte das últimas alterações que aconteceram na LDB. Cuidado você, se está estudando provas de concursos anteriores, ou ocorreram grandes alterações no ano de 2013 e 2019, então é importante que você esteja mais atualizado na leitura da sua lei. Quer pegar a LDB boa para ler? É o site do Planalto. Não pegue em outro lugar para fazer a sua leitura, porque somente no site do Planalto é que ela está devidamente atualizada. Então, a grande alteração que nós tivemos aí em 2013, por exemplo, já citada, é a possibilidade de que todos os adultos que estão lá no EJA, no ensino de jovens e adultos, por exemplo, também tenham acesso à alimentação escolar, que antigamente ela era prevista só até para o ensino fundamental, o ensino médio não tinha. Então agora todo mundo da parte da educação escolar básica tem direito à alimentação, ao transporte. Então isso foi uma grande novidade, um grande ganho. Em 2019, o que nós podemos citar de divisores é a parte relacionada à religião. Todos os alunos que, por uma questão de credo, tenham alguma limitação para a realização de atividades na sexta, ou no sábado, ou em qualquer dia, e nós sabemos que tem o pessoal, os muçulmanos do Ramadã, os adventistas, alguns judeus, tem alguns dias da semana e às vezes do ano que eles precisam respeitar, então nesse dia eles não fazem nada. O governo estabeleceu o direito, e aí é um direito amplo, que não é só para a educação escolar básica, também para o ensino superior, que eles podem ter o direito a fazer um outro dia sem qualquer custo para eles, sem qualquer contraprestação financeira. Eles podem fazer uma prova, se era um dia de prova, podem fazer a prova em outro dia, se era um trabalho, alguma outra atividade, eles têm o direito, inclusive relacionados a provas de concurso e tal, isso aí tudo foi remodelado e previsto, porque não é uma minoria muito minoria, nós temos milhares de pessoas nessa situação, e a lei também precisa respeitar o direito das minorias, então veio essa modificação, ok? Então, modificações importantes. Outra é a questão relacionada às crianças que faltam na escola. Agora, se a criança dentro da tua quadra de horário, você vê que a criança já faltou mais de 30% da carga horária, a lei não diz se essa verificação é mensal ou anual, ela só utiliza o termo 30%. Você vê que o aluno já faltou 30%, a escola é obrigada a informar ao conselho tutelar. O conselho tutelar ele tem que ser acionado imediatamente e é uma responsabilidade da escola fazer isso, claro, na figura dos seus diretores. Lembrando também que qualquer problema de violência, de uma situação que você verifique, é obrigação da escola, por meio do seu diretor, a anunciar isso ao conselho tutelar ou, se quiser, em casos mais graves, cuidado ao juiz. Está na LDB. Muita gente acha que vamos no promotor de justiça, vamos no delegado. A escola tem a obrigação prioritária de acionar o conselho tutelar e também o juiz, ok? Uma outra coisa que foi incluída é a questão do bullying. Agora é obrigatoriamente uma responsabilidade das escolas públicas e privadas fazerem campanhas para a prevenção do bullying, que é uma coisa muito grave e está agora finalmente prevista dentro da própria legislação.
Ok? Esses são os pontos fundamentais das últimas alterações. E agora vamos para o quinto momento. O quinto momento está relacionado a um tema que cai sempre, que é importante cair: princípios. Quando você vai fazer uma prova, você tem que analisar bem o enunciado da questão, porque ela pode fazer uma pergunta em face da LDB, em face da Constituição Federal, às vezes em face até mesmo do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, se tiver no seu edital. Então é importante que vocês vejam sempre como que o enunciado está. Por quê? O tema princípios do ensino, princípios da educação, é um tema que ele é diferente. Na Constituição nós temos uma regra e na LDB nós temos uma um pouco maior. Então nós temos na Constituição Federal hoje 8 princípios para a educação. Na LDB nós temos esses mesmos 8 mais 5, são 13. Então, quando você fizer a leitura do enunciado, veja se ele está pedindo de acordo com a LDB ou de acordo com a Constituição. Porque muitas palavras bonitas podem parecer princípios, mas não são. Se eu digo assim para vocês, olha, é um princípio que a família acompanha a criança nas lições de casa. Olha, isso é muito bonito, mas não é um princípio explícito da Constituição, tampouco da LDB. Por isso temos que saber a diferenciação. Então eu criei um macetinho aqui para que você não se esqueça quais são os 8 princípios que você deve lembrar para suas provas aí. Tá? E é um princípio de cunho português, ora pá, estamos a falar aqui do Instituto Português de Lisboa, de grandes vinhos de qualidade superior. Olha aqui, Instituto Português de Lisboa, de grandes vinhos de qualidade superior. Ora, quem é que gosta de vinho não vai esquecer esse macetumba, tá? Então vamos lá. O primeiro, isso aqui é da Constituição, hein? Princípios da Constituição. Então o primeiro qual que nós temos é o I. E I de quê? I de igualdade, Instituto Português, I de igualdade. Você escreve lá a inicial de cada palavra da frase que eu te disse e vai te ajudar a relembrar. E de igualdade no sentido não só de que eu tenho que tratar todos os alunos igualmente, não é só isso, é mais amplo. É o I de igualdade no sentido financeiro também, que agora o Fundeb está trazendo. As crianças, elas precisam receber o mesmo valor no Brasil todo para que haja realmente você vai iniciar, você vai startar, como o pessoal costuma falar, os alunos da mesma base. Não vai ter um tendo uma base melhor ou outra pior, porque terão a mesma estrutura na área pública. Então, essa igualdade é de tratamento, é de financiamento, é de organização, tá? O P, Instituto Português, ora, o P é de pluralidade. É um princípio muito importante. Todos têm direito a estudar vários temas. Não é possível que só se ensine marxismo e não se ensine liberalismo. Não é possível que se ensine só A e não se ensine B. Claro que nós temos uma limitação curricular, mas o pluralismo de ideias, o pluralismo de pensamento, ele é extremamente importante, está expresso ali em texto na Constituição. Além de P, Instituto Português, né, de Lisboa, olha, Lisboa, capital de Portugal, L de liberdade. Além de termos a possibilidade do pluralismo, está bem expresso ali a liberdade como um princípio, né, desde a época da Revolução Francesa, né? Igualité, liberté, então liberté, liberdade de você falar o que você pensa, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de crença, a sua liberdade de religião, a sua liberdade de expressão, de pesquisar. Olha, eu quero pesquisar sobre isso, eu quero escrever sobre aquilo. Então isso é uma coisa muito forte dentro da educação do nosso país. Instituto Português de Lisboa, de grandes vinhos de qualidade superior. Ora, pá. E o D? O que é o D? O D, gente, é de desenvolvimento da educação de forma democrática. Ah, democrática, e aí tem uma setumba que cai muito em prova. Essa gestão democrática é somente para as escolas públicas. Olha que interessante, são vários princípios, mas essa parte da gestão democrática está especificada para as escolas públicas. E o que significa essa gestão democrática? Sim, a importância da participação dos professores na organização, dos pais, da sociedade,
todos têm a sua possibilidade de manifestação. E claro, isso não poderia ser esperado numa escola privada, e cai muito pegadinha isso em questão. Eles botam o privado junto e aí o pessoal acaba errando. Essa parte da gestão democrática é somente para as escolas públicas, ok? Então, o Instituto Português de Lisboa, de grandes, né? O que é esse G aqui? G de gratuidade. O ensino, como falamos já anteriormente, ele é gratuito. Não se pode cobrar taxinha de matrícula, não se pode cobrar taxinha por histórico escolar, não se pode cobrar taxinhas de APP obrigatória, isso aí é uma faculdade do aluno, não se pode cobrar o uniforme do aluno, não se pode cobrar o material escolar, não se pode cobrar a alimentação, não se pode cobrar o transporte, isso, o transporte fornecido pelo poder público. Esses são direitos esculpidos e que são gratuitos para que todos possam ter a oportunidade de crescer e se desenvolver individualmente, tá? Ora, pá, vamos lá, Instituto Português de Lisboa, de Grandes Vinhos, o que é o V? V de valorização, ora, princípio constitucional. Eu tenho que valorizar os profissionais da educação. E o termo realmente é esse, valorizar. É por isso que os professores, eles têm uma aposentadoria diferente, eles têm plano de cargos e salários normalmente diferentes, eles têm piso mínimo da categoria nacional, porque a própria Constituição previu expressamente, a Constituição, nossa Carta Magna, que os professores têm que ter sim esse tratamento diferenciado através de uma valorização diferenciada, ok? Vamos lá, Instituto Português de Lisboa, de Grandes Vinhos, de qualidade. Ora, aqui o que de qualidade é qualidade mesmo. É um princípio constitucional, a qualidade. Você precisa ter um ensino que realmente seja eficiente, eficaz, que atinja os fins propósitos de criar um bom ser humano, de desenvolvê-lo para o trabalho, para ser um bom cidadão. Então, essa qualidade é de qualidade mesmo dentro do ensino como um princípio e que deve ser exigido, tá? E Instituto Português de Lisboa, de Grandes Vinhos de Qualidade Superior, o S é o quê? Temos o S de salário. Olha, volta aqui a questão. É importante que os professores tenham um salário digno, condizente com as suas funções. É por isso que isso está esculpido na Constituição e se debate tanto quando não acontece. Ok? Facilzinho de lembrar esses princípios? São 8, né? Vamos, Instituto Português de Lisboa, de Grandes Vinhos de Qualidade Superior. Pessoal, vamos agora relembrar um outro temazinho também importante, que é a questão da inclusão. Quando nós temos os alunos com deficiência, lembrando que a legislação mudou, ela falava portadores, e portadores parece uma coisa estranha, momentânea, enfim. Agora a legislação trocou, há uns anos atrás, utilizou a parte realmente das pessoas com deficiência, dos alunos com deficiência, que como funciona o tratamento? Cuidado com a palavra que você tem que pôr na prova, é preferencialmente. Então, não é obrigatório o poder público ter uma criança com deficiência dentro da unidade escolar. Preferencialmente sim, por quê? Porque vai depender de uma avaliação a ser feita por uma comissão dentro da escola para ver se aquela criança tem possibilidade de acompanhar. Porque há uma questão da segurança, se a escola vai ter segurança para aquela criança, se vai ter um acompanhamento, porque senão não será possível. Então, cuidado que às vezes as provas de concurso colocam assim: obrigatoriamente a criança com uma deficiência deverá frequentar uma unidade escolar. Não, preferencialmente, porque vários fatores deverão ser analisados previamente, ok? Outro fator importante que cai muito em questão de concurso provas seletivas, é a questão da classificação. Quando entra uma criança nova na unidade escolar, ela tem todo o direito de ser atendida. Não importa se ela tem um histórico escolar, não importa se tem ou não um papel ali, ela precisa estudar, ela está ali, está apta, ela precisa da vaga. É obrigação da escola classificar aonde esta criança vai entrar, se ela vai para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, enfim. Então, a escola não pode se negar a receber essa criança, nem que seja em outubro, chegou lá em novembro, ela tem esse direito também. Um outro direito é para as crianças que estão em unidades hospitalares, as crianças que não podem frequentar as escolas porque estão doentes, estão em tratamento
em casa, estão em tratamento dentro do hospital, enfim, elas têm uma comorbidade e não podem estar dentro da unidade escolar. Essas crianças, elas têm o direito de receberem o apoio e frequentarem regularmente o ano que elas estão estudando. Então, cabe à Secretaria da Educação Municipal ter toda uma estrutura para atender essas crianças, porque elas têm o direito também a frequentar no sentido formal, de estudar, de ter o acompanhamento, de fazer as provas dentro das suas possibilidades e elas passar de ano e tudo mais, não podem ficar abandonadas. Um outro grupo são as crianças, a lei fala especificamente das crianças que estão em circos, mas isso vale também para algumas outras situações itinerantes, em que a criança se muda muito. Especificamente para de circo, a legislação determina que o circo chegou, a criança ela vai para a escola obrigatoriamente, diz a lei, tem que informar, não é uma denúncia, mas é uma informação ao conselho tutelar para que acompanhe essa criança, e ela tem todo o direito ali de estudar um mês, uma semana, sei lá quanto tempo o circo vai ficar, e ter o histórico escolar entregue do período que ela estudar, e daí ela segue para outra cidade, e a escola tem que atender a esse público também. Essas crianças têm esse direito. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos para os nossos 5 e últimos princípios da nossa super aula de hoje, que são os princípios que estão estabelecidos na LDB. Então, quando vem lá o enunciado dessa questão, você tem que pensar o seguinte, olha, a pergunta quer saber os princípios de acordo com a Constituição ou de acordo com a LDB? Quem pode fazer essa confusão para você, tá? Então, o primeiro princípio que nós temos que lembrar, tá, é o princípio do respeito. O respeito, ele foi estabelecido expressamente que todo ensino, toda educação deve ser feito com respeito. Você não imaginaria que fosse de uma forma diferente, mas está estabelecido. Então, o aluno ele tem uma opinião, o aluno ele quer se vestir de um jeito, o aluno ele quer se portar de uma maneira diferenciada, desde que com a educação, claro, todos devem respeitar esse aluno, assim como o aluno também deve respeitar ao professor. Além do respeito, nós temos a questão, tá, de você valorizar as atividades extra-aula, as atividades feitas na área trabalhista. Então, se eu tenho um aluno que trabalha, ou eu estou dando um conteúdo que isso pode ser utilizado no dia a dia do trabalho, isso precisa ser muito bem articulado também dentro da sala de aula, dentro dos planos de aula, dentro dos planejamentos que temos, tá? Outra coisa importante é a vinculação, tá? A vinculação. A vinculação também do quê? Do conteúdo com a vida real, do conteúdo ministrado com as necessidades do mercado, porque um dos motivos da educação que está na LDB, um dos objetivos da educação é preparar para o mercado de trabalho, ok? Então essa vinculação é muito importante, ok? Além disso, nós temos a necessidade, tá, do desenvolvimento também de práticas que visam a diversidade. Isso foi incluído dentro da LDB. É necessário que toda a diversidade étnica, racial, é esse o termo que está, seja abrangida nos conteúdos ministrados, nas atividades, em todas as formas possíveis dentro da educação, ok? E por fim, o último princípio que nós temos é o princípio da garantia. Garantia do quê? Esse é um dos últimos também, que veio na última reforma da LDB, na última alteração, que é garantia do quê? Garantia de estudo para toda a vida. Toda a vida você pode estudar. Você pode ter 80 anos e não terminou ainda os seus estudos, você tem o direito ali de educação e aprendizagem, os dois termos importantes utilizados aí pela legislação, ok? Então, lembrando que nós temos os nossos 8 princípios constitucionais e a LDB nós temos esses 8, umas palavrinhas diferentes, mas são os mesmos, mas esses 5 aqui que eu falei para vocês, ok? Para finalizar, lembrem-se que a legislação ela utiliza muito o termo assim, a avaliação dos alunos deve priorizar
a quantidade de notas e não a qualidade das avaliações. Então, aparece muito essa palavra qualitativo, quantitativo, para atrapalhar vocês e causar uma certa confusão. Não tenham confusão nenhuma. As avaliações, elas devem sempre priorizar, gente, sempre priorizar a qualidade das avaliações e não o quantitativo de uma nota. Isso é importante vocês terem em mente. Lembre-se também, isso causa muita confusão. De 0 a 3 anos, a criança ela não é obrigada a estar no estabelecimento escolar. A partir dos 4 anos, ela é obrigada. Embora aos 4 anos ela ainda não esteja na educação, no ensino fundamental, ela já é obrigada a estar participando da escola. E a escola pode ser em período parcial ou integral. A legislação traz um dado, ela diz que a escola em período integral será de 7 horas e a de período parcial 4 horas. De 0 a 3 anos não é obrigatório, tá? A criança não é obrigada a estar em sala de aula, na unidade escolar. Mas se ela precisar, se a mãe precisar que a criança vá, a escola tem que fornecer a vaga. Ela é obrigatória, essa vaga também. Ok, pessoal? Uma boa sorte para vocês, um grande abraço da professora e até a próxima.